Bem-vindo ao nosso canal Oração Poderosa. Se você é apaixonado por desvendar os mistérios do passado e compreender as raízes de instituições influentes, este é o vídeo perfeito para você. Hoje, vamos mergulhar nas origens da Igreja Católica Apostólica Romana, uma jornada que nos levará através dos séculos, revelando os acontecimentos e líderes que moldaram essa instituição poderosa. Se você deseja expandir seu conhecimento sobre a história religiosa e entender como a Igreja Católica Apostólica Romana se desenvolveu ao longo do tempo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Prepare-se para uma jornada cativante de descoberta histórica e espiritual. Inscreva-se agora e vamos começar essa viagem pelo passado juntos. A história da criação da Igreja Católica Apostólica Romana remonta aos primórdios do cristianismo e à pregação de Jesus Cristo. A fundação da Igreja está profundamente ligada ao ministério dos apóstolos, especialmente a Pedro, considerado pelos católicos como o primeiro papa e o líder inicial da comunidade cristã. A história da criação da Igreja Católica Apostólica Romana é complexa e abrange séculos de desenvolvimento religioso, político e cultural. Vou fornecer um resumo abrangente dos principais eventos e fases desse processo. A fundação da Igreja Católica está enraizada nos ensinamentos e ações de Jesus Cristo, que nasceu na Palestina por volta de 4 a.C. e iniciou seu ministério por volta dos 30 anos. Jesus pregou uma mensagem de amor, arrependimento, perdão e salvação através do Reino de Deus. Ele selecionou 12 apóstolos para serem seus seguidores mais próximos e disseminarem seus ensinamentos. Entre os apóstolos, Pedro ocupou um papel proeminente. De acordo com os evangelhos, Jesus concedeu a Pedro um papel especial e o nomeou como a pedra sobre a qual construiria sua igreja. No Evangelho de Mateus, a 16:18, 19, Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os apóstolos receberam o Espírito Santo no evento conhecido como Pentecostes. Esse evento marcou o início oficial da Igreja, quando os apóstolos foram capacitados a pregar o Evangelho e a estabelecer comunidades de fiéis. Os apóstolos, liderados por Pedro, começaram a pregar o cristianismo em diferentes regiões, estabelecendo comunidades de crentes. Pedro é tradicionalmente associado a Roma, onde acredita-se que ele tenha sido martirizado por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição de Nero. Com a morte de Pedro e outros apóstolos, a liderança da igreja passou para os seus sucessores. Essa sucessão apostólica é considerada uma parte fundamental da estrutura da Igreja Católica. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, desempenharam um papel importante na governança da Igreja e na disseminação de seus ensinamentos. No século IV, o cristianismo começou a receber reconhecimento e apoio oficial do Império Romano. O imperador Constantino emitiu o Edito de Milão em 313, que permitia a liberdade religiosa para os cristãos e facilitava a expansão da fé. Posteriormente, o primeiro concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325, reuniu líderes da Igreja para abordar questões doutrinárias e estabelecer um credo comum. A cidade de Roma, como capital do Império Romano, assumiu uma importância especial na Igreja Católica. A tradição afirma que Pedro se tornou bispo de Roma e que sua autoridade espiritual foi transmitida aos sucessivos bispos de Roma, os papas. Em resumo, a criação da Igreja Católica Apostólica Romana está enraizada nos ensinamentos de Jesus Cristo e na liderança dos apóstolos, especialmente Pedro. A sucessão apostólica e a disseminação do cristianismo através das comunidades de fiéis levaram ao estabelecimento da Igreja em todo o Império Romano. A cidade de Roma desempenhou um papel crucial na sua consolidação, levando eventualmente à formação da Igreja Católica Apostólica Romana que conhecemos hoje. O período primitivo da Igreja Católica Apostólica Romana abrange os primeiros séculos da era cristã, desde a morte de Jesus Cristo até aproximadamente o século IV. Durante esse período, a Igreja passou por uma série de desenvolvimentos significativos que moldaram sua organização, doutrina e influência. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a disseminar seus ensinamentos e a formar comunidades de fiéis. Eles enfrentaram desafios, incluindo perseguições por parte das autoridades romanas, mas também experimentaram um rápido crescimento.
As comunidades cristãs surgiram em diversas partes do Império Romano, como Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Roma. Um dos primeiros desafios enfrentados pela igreja primitiva foi a questão da relação entre os cristãos gentios, não-judeus, e as práticas judaicas. O Conselho de Jerusalém, por volta de 50 d.C., foi convocado para discutir e resolver essa questão. A decisão foi de que os gentios convertidos não precisavam se submeter às práticas judaicas tradicionais, marcando um passo importante para a universalidade do cristianismo. A relação entre os cristãos e o Império Romano foi variável ao longo do período primitivo. Inicialmente, os cristãos eram vistos como uma seita dentro do judaísmo e não eram alvo de perseguições sistemáticas. No entanto, conflitos surgiram à medida que a fé cristã ganhava mais seguidores e se tornava mais distinta do judaísmo. A partir do século I, as perseguições esporádicas aos cristãos começaram a ocorrer. O imperador Nero, por exemplo, culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C., resultando em perseguições locais. As perseguições se intensificaram sob os imperadores Domiciano e Diocleciano nos séculos II e III. Um ponto de virada ocorreu em 313 com o Edito de Milão, emitido pelo imperador Constantino e seu colega Licínio. Esse edital concedeu tolerância religiosa aos cristãos e permitiu que praticassem sua fé abertamente. Constantino também convocou o primeiro concílio de Nicéia em 325 para abordar as disputas doutrinárias internas e promover a unidade. A relação entre o cristianismo e o Império Romano continuou a evoluir. O imperador Teodósio I, no final do século IV, decretou o cristianismo como religião estatal do Império Romano, encerrando oficialmente as perseguições e conferindo à Igreja um status especial. O período primitivo da Igreja Católica Apostólica Romana foi marcado por desafios, crescimento e adaptações à medida que a fé cristã se expandia pelo Império Romano e além. A tolerância promovida por Constantino teve um impacto profundo na Igreja, permitindo-lhe crescer e se organizar mais eficazmente. Esses desenvolvimentos pavimentaram o caminho para o estabelecimento posterior da Igreja Católica Apostólica Romana como uma instituição reconhecida e influente. No século IV, o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão em 313, concedendo tolerância ao cristianismo e permitindo que a Igreja operasse abertamente. O primeiro concílio de Nicéia, convocado por Constantino em 325, reuniu líderes da Igreja para resolver disputas doutrinárias, estabelecer os fundamentos da fé cristã e formular o credo niceno. Nos séculos seguintes, a Igreja Católica continuou a se organizar e consolidar sua estrutura hierárquica. O papado, a autoridade do bispo de Roma, começou a ganhar influência como líder espiritual central da Igreja. O Papa Leão I, também conhecido como Leão Magno, desempenhou um papel fundamental ao defender a primazia papal e sua autoridade sobre as demais igrejas. No século XI, as tensões entre a Igreja no Ocidente, a Roma, e no Oriente, a Constantinopla, aumentaram, culminando no Grande Cisma de 1054. Esse cisma resultou na separação entre as igrejas católica e ortodoxa, dividindo o cristianismo em duas tradições distintas. A Idade Média foi um período crucial na história da Igreja Católica Apostólica Romana, marcado por influência política, desenvolvimento doutrinário e desafios significativos. Durante esse tempo, o papado alcançou um nível de poder e influência que moldou a cultura, a sociedade e a fé cristã na Europa. Durante o início da Idade Média, o papado expandiu seu papel além das questões religiosas e se tornou uma influência política dominante. Os papas acumularam poder secular como governantes dos estados papais, uma região centrada em Roma. A relação complexa entre o papado e os governantes seculares, conhecida como a questão das investiduras, envolvia o direito de nomear e investir bispos e outros líderes da Igreja. Apesar do poder político, a Igreja enfrentou desafios internos, incluindo questões de corrupção, simonia, a venda de cargos eclesiásticos, e nepotismo ou favorecimento de familiares. Essas questões levaram a uma busca por reformas dentro da Igreja. O movimento reformista, incluindo figuras como São Bernardo de Claraval e São Francisco de Assis, buscou retornar às raízes espirituais e combater os abusos. Durante a Idade Média, a Igreja desempenhou um papel significativo nas Cruzadas, uma série de expedições militares com o objetivo de retomar a Terra Santa dos muçulmanos.
As cruzadas também tiveram impacto nas relações entre o Ocidente e o Oriente, incluindo a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que se distanciaram ainda mais. O século XIV trouxe desafios adicionais à Igreja, incluindo o Grande Cisma do Ocidente, de 1378 a 1417. Durante esse período, houve um cisma em que vários papas reinaram simultaneamente, causando divisões na liderança da Igreja. Esse cisma só foi resolvido com o Concílio de Constança, que elegeu um novo papa, restaurando a unidade. A Idade Média também foi um período de desenvolvimento intelectual na Igreja. Filósofos e teólogos como Tomás de Aquino buscaram reconciliar a fé cristã com a filosofia clássica, especialmente a obra de Aristóteles. A escolástica, uma abordagem de estudo que combinava teologia e filosofia, floresceu nesse período. A Idade Média também viu a criação da Inquisição, um sistema judicial da Igreja destinado a combater a heresia. A Inquisição frequentemente empregava métodos severos para garantir a ortodoxia religiosa. Controvérsias teológicas também surgiram, incluindo o debate sobre a Eucaristia e a relação entre a fé e a razão. O final da Idade Média viu o surgimento do Renascimento, um período de reavivamento cultural e intelectual. Isso também afetou a Igreja, com figuras como Erasmo de Roterdão buscando reformas na educação religiosa e questionando certas práticas. Em resumo, a Idade Média foi um período de profunda influência e desafios para a Igreja Católica Apostólica Romana. O papado alcançou poder político considerável, mas também enfrentou desafios de corrupção interna e divisões teológicas. A Igreja desempenhou um papel crucial nas cruzadas, enfrentou o grande cisma do Ocidente e lidou com questões intelectuais complexas, moldando assim a sua trajetória até os tempos modernos. A Reforma Protestante foi um movimento religioso e social que teve um profundo impacto na Igreja Católica Apostólica Romana e na história do cristianismo como um todo. Esse movimento, liderado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Ulrico Zwingli, desafiou a autoridade da Igreja estabelecida e deu origem a diversas denominações protestantes. No início do século XVI, a Igreja Católica enfrentava críticas sobre questões como indulgências, apagamento para a remissão dos pecados e abusos na hierarquia clerical. Martinho Lutero, um monge alemão e professor de teologia, tornou-se um crítico vocal dessas práticas, lançando as bases para a Reforma. Lutero defendia princípios fundamentais que se tornaram os pilares da Reforma. Sola Scriptura afirmava que a Bíblia, e não a tradição da Igreja, deveria ser a autoridade final na fé e prática. Sola Fide afirmava que a salvação era alcançada somente pela fé, e não por obras. A Reforma rapidamente se espalhou por várias regiões europeias. João Calvino, na Suíça, desenvolveu a teologia reformada, enquanto Ulrico Zwingli liderava a reforma na Suíça alemã. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com Roma e estabeleceu a Igreja Anglicana. A disseminação da reforma resultou em conflitos e guerras religiosas, visto que as autoridades eclesiásticas e seculares muitas vezes se opunham a mudanças religiosas. Guerras como a Guerra dos Camponeses na Alemanha, a de 1524 a 1525, e a Guerra dos 30 Anos, a de 1618 a 1648, tiveram um impacto significativo na Europa. Em resposta à reforma, a Igreja Católica realizou o Concílio de Trento, a de 1545 a 1563. Esse concílio reafirmou a doutrina católica, promoveu reformas internas e estabeleceu respostas às críticas protestantes. Essa era de reforma dentro da Igreja Católica é conhecida como Contra-Reforma. A Reforma Protestante deixou um legado duradouro. Ela resultou na fragmentação do cristianismo em diversas denominações, incluindo luteranos, calvinistas, anglicanos e outros grupos protestantes. Além disso, a reforma influenciou o surgimento do pensamento individualista, a promoção da educação e a valorização da interpretação pessoal da Bíblia. Em resumo, a reforma protestante teve um impacto profundo na Igreja Católica Apostólica Romana, levando à divisão do cristianismo em várias tradições religiosas e desencadeando mudanças sociais, políticas e religiosas que continuam a reverberar até os dias de hoje. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pelas origens da Igreja Católica Apostólica Romana. Esperamos que você tenha apreciado e se enriquecido com essa viagem através do tempo e da história.
Se você deseja continuar explorando temas fascinantes como este, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se você gostou do conteúdo que apresentamos e aprendeu algo valioso, não hesite em deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares interessados em história e espiritualidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos vê-lo em nossos próximos vídeos. Inscreva-se, deixe seu like e até a próxima jornada!